Fala rapaziada, aqui é o Luan e galera, hoje eu vou falar pra você o porquê que o Durinho perdeu aquela luta. Mas antes disso eu vou te pedir para se inscrever no canal aqui, ativar o sininho, tá? Já deixar um like pra gente para fortalecer o canal. Rapaziada, sem enrolação, eu vou comentar com vocês a minha opinião do que aconteceu, por que eu acho francamente que o Durinho perdeu, por que o Gilbert perdeu, tá? E cara, a questão é a seguinte: o UFC, quando os lutadores que já têm uma certa idade, já têm uma certa bagagem dentro da organização, já começam a atingir, a liberar seus 37, 38 anos, tá ligado? Começa a chegar nessa idade e entra em uma mera fase ruim, tá? Digamos assim, que nem foi o caso do Gilbert. Ele vinha de 2 derrotas, tá? Um é pro campeão da categoria, inclusive, tá? Não vale a gente lembrar disso. E o UFC começa a jogar o cara com prospectos, entendeu? Então, para um dos dois ali daquela luta de sábado, era uma oportunidade, enquanto para outro era uma missão de provar seu valor novamente, de se manter forte, né? Que era o caso do Gilbert. Então era um desafio, né? Melhor dizendo assim, um desafio pro Durinho pegar um cara jovem, né? Invicto, enquanto pro novato, pro jovem prospecto, era uma oportunidade pegar um cara melhor ranqueado, né? Um cara com bagagem, né? Um veterano no UFC. E, cara, isso não é de hoje e não vai e vai ter mais vezes que isso vai acontecer, tá? Não é a última nem a primeira vez. Então, o UFC continua a fazer isso, porque aí eles arrumam motivos, às vezes, para subir alguém no ranking, sabe? Foi o caso que aconteceu também, isso aconteceu muito com os outros prospectos, sempre vai acontecer isso, tá? A gente pode lembrar do Shavkat Rakhmonov, pode lembrar do Ian Gary, pegou vários caras já veteranos também antes de começar ali, e quando ele pegou um outro cara que estava invicto contra ele, o que aconteceu? Tá? Se bem que o Ian Gary é um cara excelente, tá? Excelente. Não tô menosprezando o cara de forma alguma, mas tô falando que é o que eles fazem para que essas lutas vendam futuramente, esses prospectos se encontrem lá no topo. Então é isso que o UFC faz. É uma jogada inteligente, obviamente. A gente pode ver de vários ângulos a questão ali do Durinho, tá? Poderia pensar como uma falta de respeito, dar um cara assim, apenas com 2 derrotas, o UFC vai lá e dá um cara prospecto para ele, em vez de dar um cara melhor posicionado no ranking do que ele. Obviamente, né? A gente pode pensar assim, o UFC poderia ter feito isso, mas o UFC quer que esses prospectos invictos subam, enquanto quem está sendo derrotado abaixe no ranking. Então eles começam a dar desafios maiores para quem está baixando o nível lá em cima e fazendo assim automaticamente essas pessoas descerem, tá? Como eu disse, não é de hoje, tá? E vai acontecer sempre dentro da organização. Mas a gente pode pensar que é bem chato, né? E convenhamos também, rapaziada, que a gente esperava um Gilbert que a gente viu contra o Khamzat Chimaev, tá? Eu esperava ver aquele Gilbert com sangue nos olhos que lutou contra o Khamzat Chimaev, o Lobo Checheno. Cara, aquela luta foi incrível, foi uma luta linda, bela de se ver, tá? Foi pauleiro o tempo inteiro, o Durinho tava embaçado. Cara, eu cheguei a pensar que ele poderia realmente ganhar do Lobo Checheno, aquela luta. Então, a gente vê agora o Gilbert que lutou nessa última luta, cara, não é a mesma pessoa, tá? Tanto que agora ali ele comentou que vai rever ali o que vai fazer na sua carreira, né? Mas esperamos que Durinho não pare de lutar, tá? Acho que ainda não é hora de ele se aposentar. Como ele também comentou, ele não está lesionado, né? Está bem fisicamente. Eu acredito que a questão nessa luta, rapaziada, foi mais mental, tá? Quando o cara perde algumas lutas seguidas, só bala a cabeça, entendeu? Parece que o Durinho não veio com aquela mentalidade. E se tu ver o jogo dele, analisar, eu tenho a impressão que ele queria esperar para levar pro chão no segundo round, a partir do segundo round, tá? Porque, cara, é muita diferença de envergadura entre ele e o Michael Morales, tá? Era nítido que trocar em pé não era uma boa ideia. Tá? O Durinho ele é um cara mais fechado, ele larga uns excelentes overhand, ele consegue encaixar uns overhand lindos, só que, cara, o Michael Morales estava esperto. Eu acho que a estratégia dele, do time dele, do Durinho, era primeiro, o primeiro round talvez fazer uma luta de trocação, para ver como é que ia se sair, para sentir como o Michael Morales ia ir em pé também.
talvez o Durinho estivesse mais confiante em pé também. E a estratégia seria talvez no segundo round, depois de estar já tendo tido uma luta de trocação em pé no primeiro round, levar para o chão. Ou talvez se apertasse o Durinho levar para o chão no primeiro round junto. Só que o que aconteceu foi isso, ele se obrigou a ter que levar para o chão, tentar levar para o chão no primeiro round, no momento que as mãos começaram a entrar do Mikael Morales. Tá? A envergadura dele favorece demais. Então quando as mãos começaram a encaixar, o Durinho tentou levar para o chão. E era a sua zona de conforto, onde talvez ele conseguiria progredir e talvez até finalizar o Mikael Morales. Tá? Só que eu acho que, como ele esperou demais, talvez as mãos entraram e ele tentou derrubar, já estava talvez meio, não vou dizer nocauteado, mas talvez tenha tonteado, né, com os golpes, e aí ele não conseguiu progredir na queda. Tá? Então, infelizmente, foi dessa forma. Esse é meu ponto de vista, o porquê que ele perdeu. Um ponto óbvio, a idade, né, meus amigos? Então, um cara prospecto, é isso aí. A idade bateu, um cara jovem contra um cara mais, né, mais veterano no UFC, é o que acontece. Claro que tem casos e casos, né? Eu acredito realmente que o Durinho podia ter ganhado essa luta. Mas alguns detalhes ali foi o que levaram à vitória do Mikael Morales. E, rapaziada, eu espero muito ver o Durinho lutar de novo. Espero que ele não pare de lutar, tá? E não esquece de deixar teu comentário aí embaixo, era o que eu tinha para falar, esse era o meu ponto de vista. Comenta aí embaixo o que você acha, se você tá torcendo pelo retorno do Durinho, que ele volte mais forte para as próximas lutas e que ele não pare de lutar, essa é a minha torcida, beleza? Valeu!